Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática, onde nós estamos trabalhando com o conteúdo de área. Nós estamos aprendendo a calcular a área. E a próxima questão que nós temos para resolver é aqui na página 52, a questão 4. Então, aqui, nós vamos anotar nessa tabela a quantidade de quadrinhos que forma cada uma dessas figuras. Então, primeiro, a figura A. Quantos quadradinhos que formam ela? 1, 2, 3. Então, eu vou colocar aqui a figura A, são 3 quadradinhos. Figura B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a figura B, 8. Figura C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como ela é uma figura fechada, eu poderia também pensar assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 vezes 3 é 9, né? Então, aqui, o C é 9. O D. Olha só, o D tem 1, 2, 3 completos. E aqui tem mais metade e mais metade. Então, olha só, essas duas metades formam 1. Então, é 1, 2, 3, 4. Então, o D é 4. E agora o E? 1, 2. Então, é essa quantidade de quadrinhos aqui. Qual dessas figuras que tem a maior área? A que tem a maior área é a figura que tem mais quadradinhos. Ou seja, seria a figura C, né? 9 quadradinhos. E agora nós temos uma questão para a gente poder discutir. Se você quiser contornar essas figuras com um pedaço de barbante, igual nós fizemos na atividade de ontem, em qual delas usará o pedaço de barbante mais longo? Com certeza vai ser na figura que tem o maior número de área, né? Então, claro que vai ser na figura C, né? Porque aqui, ó, na figura B é 8, na figura C é 9. Então, a que tem maior área seria a figura C. Aqui na questão C, vocês vão desenhar nessa malha quadriculada figuras com as mesmas quantidades da atividade anterior da tabelinha, só que com contornos diferentes. Então, por um exemplo, eu vou desenhar uma figura com 3 quadradinhos, só que o formato vai ser diferente da figura A. Na B eram 8 quadradinhos, vou desenhar uma figura com 8 quadradinhos, só que um formato diferente lá da figura B. E assim por diante. Então, aqui é para vocês desenharem com a mesma quantidade, só que com os formatos diferentes. E aí, depois, vocês vão comparar as figuras que vocês desenharam com as dos colegas. Então, eu vou mandar para vocês no grupo as fotos das imagens que os colegas fizeram. E aí, vocês vão comparar. E aí, ele pergunta aqui, alguém desenhou figuras iguais às suas? E aí, vocês vão ver se sim ou não. E aí, vocês vão responder aqui a questão que é pessoal. E aí, nessa mesma malha quadriculada, vocês vão copiar uma figura diferente das que vocês desenharam. Então, vocês vão olhar nas fotos das figuras que os colegas desenharam, vão encontrar uma que seja diferente, e aí vocês vão desenhar a mesma aqui nessa malha quadriculada. Questão 5 da página 53. Aqui nós vamos observar essa figura que é formada por quadradinhos iguais. E a medida do lado dos quadradinhos está indicada em vermelho. Então, olha só. Aqui nós temos essas medidas. Ó. E aqui ele pergunta, qual é a área dessa figura? Use o quadradinho laranja como a unidade de medida e explique como que vocês pensaram. Então, olha, como que eu faço para saber qual que é a área dessa figura? Basta eu saber quantos quadradinhos que tem aqui. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu poderia somar 7 mais 7, que vai dar 14, mais 7, que vai dar 21. Ou eu poderia fazer assim, ó, 7 vezes o 3, que também vai dar 21. Aqui vocês vão responder conforme a maneira que vocês pensaram. E na questão B, quando mede o perímetro dessa figura, use esse exemplo aqui dessa semirreta como uma unidade de medida e explique como que você pensou. Primeiro, o que é perímetro? Perímetro é a soma da medida de todos os
lados, né? Então, aqui, para eu saber qual que é o perímetro, eu teria que fazer a soma das medidas de todos os lados. Então, olha só. Aqui desse lado é 1, 2, 3 quadradinhos. Aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, quer dizer que o perímetro dessa figura aqui é igual a 20. Na questão 6, nós vamos anotar aqui nessa tabela qual que é o perímetro e a área desse quadrado e do retângulo aqui. Então, lembrando, o que é perímetro? Perímetro é soma das medidas de todos os lados. E a área é o quanto cabe dentro. Então, por um exemplo aqui do retângulo. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, o perímetro, que é a soma da medida de todos os lados, é igual a 30. E agora, a área. Quantos quadradinhos cabem dentro dele? Então, olha só, é 12 vezes 3, que vai dar 36, né? Ou, se não, poderia fazer assim, 12 mais 12, 24, mais 12, 36. E aí, o mesmo vocês vão fazer com o quadrado. E agora, com base nessa tabela, nós vamos completar aqui essa frase com uma dessas duas etiquetas. Não pode ter ou pode ter. Então, olha só, figuras que têm a mesma área. Por um exemplo aqui, ó, a área do retângulo é igual à área do quadrado, mas o perímetro aqui é diferente, ó, 30 e 24. A área é igual e o perímetro é diferente. Figuras com áreas iguais, elas podem ter perímetros diferentes ou não? É claro que podem ter, nós estamos vendo aqui, ó, o quadrado e o retângulo, os dois têm a mesma área, mas o perímetro é diferente. Multiplicações de montão. A escola onde a Lívia estuda, ela ajuda um lar de idosos. Para a primeira visita deste ano, foi realizada na escola uma campanha para arrecadar cobertores, que foram transportados em 3 caixas, com cada caixa 14 cobertores. Então, olha só, eram 3 caixas e dentro de cada caixa tinha 14 cobertores. Aqui ela está falando, 2 vezes por ano, a diretora da escola organiza uma visita ao lar dos idosos. Para calcular o total de cobertores, o que nós podemos fazer? Podemos fazer a multiplicação, né? 3 vezes o 14. Então, olha só, como que nós fazemos? Primeiro, nós escrevemos o número 14 e o número 3 com o sinal da multiplicação. Então, nós armamos aqui o nosso cálculo, né? E aí, primeiro, o que eu faço? Primeiro é o 3 vezes o 4, que vai dar 12. Então, o 2 vai aqui embaixo e o 1 vai aqui em cima. 3 vezes 1, 3, mais 1 aqui, eu vou colocar esse valor também. Então, olha só, quanto que vai ficar no final, quando eu vou fazer essa adição? Então, aqui vai ficar 12 mais 30. E aí, 12 mais 30, ó, 2 mais 0 é 2, 1 mais 3 é 4, 42. Então, quer dizer que o resultado aqui dessa multiplicação vai ser igual a 42. Então, o resultado dessa multiplicação é chamado de produto. E agora, na próxima resolução, está começada e vocês que vão terminar. A próxima resolução ali é 4 vezes o 12. Então, vocês vão fazer essa multiplicação e registrar do ladinho ali a resposta. Eu vou fazer com vocês a questão 1, a letra A, como exemplo, aí vocês fazem a B e a 2 aí como atividade, tá? Depois a tia faz a correção. Então, olha só, no lar dos idosos tem 72 pessoas e foram 33 pessoas da escola na visita. Então, tinha 72 pessoas e aí foram mais 33 para a visita. A avó de Lívia, ela fez 2 receitas de pães de queijo para levar para o lar dos idosos. Cada receita rende 58 pães de queijo.
Será que deu para servir um pão de queijo para cada pessoa? Então, olha só. Ela vai fazer 2 receitas. Cada receita rende 58 pães. Então, eu vou multiplicar 2 vezes o 58. Aqui na nossa apostila, ele traz uma resolução para fazer assim. O 2 vezes o 8, e aí depois o 2 vezes o 5, e depois fazer a soma. O 2 vezes o 50, perdão. Primeiro eu multiplico com a unidade e depois com a dezena. Mas nós podemos resolver da maneira que nós estamos acostumados, que é diferente, né? Nós fazemos assim. 2 vezes 8 é igual a 16. Então, vai o 6 aqui e o 1 em cima. 2 vezes 5 é 10. E aí, 10 mais 1 é 16. Então, 116. Quer dizer que eles vão ter 116 pães de queijo. E aí, aqui nós sabemos que são 72 pessoas e mais 33. Então, nós vamos fazer a soma aqui, ó. 72 mais 33. 2 mais 3, 5. 3 mais 7, 10. 105. Então, tem 105 pessoas e tem 116 pães. Será que deu para servir um pão de queijo para cada pessoa? É claro que sim, né? E aqui vocês fazem a resposta com as palavras de vocês. Então, faça a atividade B e a questão 2 também dessa página 55. E aí, depois a tia vai fazer a correção na apostila de vocês, ok?